A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá, amigos, muito bons nos encontrando hoje, estudando com a Dona Ivone. Já nós entraremos propriamente no livro Memórias de um Suicida, mas por enquanto estamos estudando a Dona Ivone, né, estudando os fatos que aconteceram com ela, os casos que ela traz, os estudos que ela fez. Então, nesse livro, A Luz do Consolador, que ela mesma escreveu, nós estamos quase no final, e esse capítulo tem o título Ontem como Hoje, que ela vem fazendo uma comparação da mediunidade do passado e para hoje, mostrando que a mediunidade sempre existiu, né? No programa anterior, nós falamos sobre o Tertuliano, o que ele escreveu, uma experiência que ele escreveu no século III, olha só, lá atrás, sobre uma médium que ele acompanhava. Então, mostrando que a mediunidade sempre existiu. E é importante nós sabermos disso para quando formos conversar com alguém e alguém falar sobre a mediunidade e nós percebermos que a pessoa não entende, nós temos base para falar, né, do passado, desses filósofos, desses religiosos do passado que tiveram experiências incríveis mediúnicas. Então a mediunidade, ela não faz parte agora da nossa vida, ela faz parte da humanidade, sempre existiu. Então esse capítulo, por exemplo, a Dona Ivone nos dá muita base para nós conversarmos, explicarmos, elucidarmos as pessoas que têm divergências com a doutrina espírita, que não compreendem a doutrina espírita, né? E muitas vezes a própria religião, a religião católica, a religião protestante, os evangélicos, só tem mediunidade. Se formos analisar os fatos, é pura mediunidade em várias questões. E aqui ela vem falando. Então, ela continua nesse capítulo falando assim: fato significativo e muito interessante é que, por essa longínqua época, aqueles que tinham dons se consideravam superiores aos outros. Eram, então, advertidos de que um homem pode ter dons sem possuir grandes virtudes, de modo é que espiritualmente inferior a muitos que não possui dons. Então, ele aqui está escrevendo um trechinho, né, de livros do passado, mostrando que a vaidade, muitas vezes o médium fica vaidoso, porque tem a mediunidade, porque tem o dom. Só que mediunidade não caracteriza superioridade de ninguém, porque o que vai caracterizar a superioridade são as questões morais. E quando as questões morais existem, já não existe a vaidade. Quando as questões morais existem, já não existe a prepotência, já não existe ninguém querendo ser melhor do que ninguém. E aí sim, é nessa vibração que os bons espíritos chegam junto, né? Então, ela continua falando exatamente o seguinte: falando sobre o objetivo dos fenômenos então produzidos, diz o livro, né, esse que é um livro que ela vem falando, é o livro 8º, no século I. O nome é Constituições Apostólicas, provavelmente do início do século III. Então, a gente está vendo que esse capítulo que ela está abordando aqui, ela está fazendo um estudo da trajetória histórica. Então, ela está pegando citações de filósofos, de cientistas, de religiosos, lá no início do século III, né, bem lá no início mesmo. E aí, ela descreve o seguinte: não são para as vantagens dos que os realizam,
mas para a convicção dos descrentes, para aqueles a quem uma palavra não persuada, mas a força dos sinais pode envergonhar, pois os sinais não são para os que acreditam, mas para os descrentes, tanto judeus como gentios. Depois a relação dos dons espirituais, que tão bem conhecemos, ou diferentes formas de mediunidade. Então ela está aqui descrevendo o que foi escrito lá no século III, né, sobre a questão da mediunidade, que não é vantagem, e o objetivo da mediunidade era para que a pessoa compreendesse esses sinais. Porque muitas vezes nós não compreendemos. E aqui, quando ela diz, né, que eram tanto para judeus como gentios, era tanto para os religiosos e para os não religiosos. E aí ela continua: portanto, ninguém que produza sinais, o que são esses sinais aqui? São os fenômenos mediúnicos, né? Então, portanto, ninguém que produza esses sinais mediúnicos e maravilhas fulgue fiel a quem não é considerado como tal. Portanto, os dons de Deus que são concedidos através do Cristo são vários, e uns recebem estes, outros recebem aqueles. Porque talvez este recebe a palavra de sabedoria, que é o que fala em transe, e aquele a palavra do conhecimento, que é a inspiração. Uns distinguem os espíritos, que é a vidência. Outros, o conhecimento antecipado de coisas vindouras. Outros, a palavra de ensino, que é justamente a incorporação dos espíritos. Enfim, outros, um longo sofrimento. Então, gente, esse trechinho aqui que eu li é o que foi escrito no século III, descrevendo o que acontecia com algumas pessoas. Só que, para descrever isso, os sábios estavam prestando atenção, estavam fazendo a análise, exatamente a mesma análise que o Allan Kardec fez. Mas o que aconteceu também, né? A mediunidade, o estudo, traz uma independência. O estudo traz uma independência. O conhecimento traz independência. E aí, muitas vezes, o que aconteceu na nossa trajetória histórica do mundo foi que as pessoas do poder determinaram manter na ignorância. Porque através da ignorância você mantém escravos. Porque quando a cabeça não pensa, quando não se tem o raciocínio, não se tem a visão de futuro, não se tem as indagações, não se tem as curiosidades. Por quê? Não é treinado para pensar. Então, ao longo da nossa história da humanidade, as pessoas que estavam no poder trouxeram justamente cortar essas informações para manter todas as pessoas na escuridão. Tanto que surgiram as ideias de que assombração de outro mundo, né? É proibido falar com os mortos, é proibido evocar os mortos, não se pode falar nisso, isso é pecado, isso vai dar errado. Então, o medo, em cima de pessoas que não têm o hábito de adquirir o conhecimento, porque a gente só pode fazer reflexões com conhecimento. Se a gente corta o conhecimento, como é que fica sobre isso, né? Então, isso infelizmente aconteceu aí ao longo da nossa vida, né, da nossa trajetória. Mas o que acabamos de ler aqui foi algo escrito no século III. E ela continua falando: os antigos cristãos foram, pois, fiéis ao mandato que receberam do alto ao reencarnar. Cumpriram brilhantemente sua missão e para nós deixaram não só os preciosos testemunhos que nos iluminam as mentes e auxiliam-nos à redenção do espírito, mas também a força dos seus exemplos, pois muitos deles foram sacrificados, deram a própria vida para que esses segredos dos céus fossem também revelados
aos de boa vontade, sedentos de amor, de justiça e de verdade. Então, é um fato, né, que na época que havia toda a perseguição aos cristãos e que eram colocados lá no circo, lá na arena, para ser queimado, para ser devorado pelas feras, aquelas pessoas, elas estavam cantando, elas estavam tranquilas, elas estavam assim, irradiantes, né? E não se identificava o porquê, né? Então a gente presume que aquelas pessoas todas ali estavam tão fiéis a Deus, tão sabedoras, né, da imortalidade da alma, que naquele mesmo momento elas estavam assim, vislumbrando o mundo espiritual. Então, o que era aquelas agressões e perseguições quando você realmente sabe que o reino dos céus está disponível para você? Quando nós entendermos o que são os tesouros, e o que é tesouro? Tesouro que Jesus fala. Então, toda vez quando a gente der valor demais a alguma coisa, a gente tem que avaliar. Essa coisa é um tesouro para mim? Porque só é tesouro se o ladrão não roubar, se a traça não roer e se a ferrugem não corroer. Então, tudo que a gente pensa, o que tesouro para mim é o quê? É boa saúde. Aí você vai desencarnar de boa saúde. E a sua saúde, né, faz parte do corpo físico, onde a traça, o verme, vai roer. Então, vamos cuidar da saúde, vamos cuidar do nosso corpo. Mas se nós colocarmos o corpo físico, a matéria, como sendo o nosso tesouro, vai dar ruim, vai dar muito ruim. Então, a dica que Jesus deu para a gente, quando a gente estiver sofrendo por algo, a gente se questiona, eu estou sofrendo por causa de um tesouro? Essa causa desse meu sofrimento, ela pode ser roubada, a traça, os vermes pode roer, a ferrugem pode corroer, a sensação, os sentimentos da inveja pode corroer, da mágoa pode corroer, o ódio pode corroer, a vingança. Então, quando a gente vai fazendo essa análise, a gente vai pensando, peraí, isso aí não é tesouro. Então, se não é tesouro, deixa de lado. Vamos buscar os tesouros que estão no reino dos céus, né? Então, esses cristãos aí, eles realmente entenderam o significado do que é o tesouro, o que é reino dos céus. E quando a gente compreende que somos espíritos imortais, né, e aí a gente entende, a cada dia é um dia. E muitas vezes as nossas aflições, muitas vezes até mesmo a vontade de ter a própria vida, muitas vezes os nossos sofrimentos, a causa são coisas materiais. São coisas materiais que a gente dá um valor incrível, um sofrimento atroz e depois morre e nada daquilo leva-se. Nada daquilo tem mais significado. Apenas o significado da grande dor. Estudar a doutrina espírita, principalmente o livro Memórias de um Suicida, quando nós entrarmos, né, que vamos estudar lendo cada frase, parando, analisando, é para a gente ver o significado daquela dor, o significado da valorização de coisas que não têm valor. Então, estudar o livro Memórias de um Suicida, estudar a doutrina espírita, a primeira coisa é a gente aprender a dar valor ao que realmente tem valor. Então, ela continua dizendo que, presentemente, os fatos se repetem e, se formos fiéis a essa doutrina imortal que nos veio às mãos através de Allan Kardec, conhecida e praticada nos primeiros séculos do cristianismo, creio que devemos conservá-la dignamente,
como os primeiros adeptos o fizeram, evitando deturpá-la com infelizes ideias pessoais e ignorância dos seus princípios e profundidade, como lamentavelmente observamos que tem acontecido. Então, ela faz essa comparação, né, da doutrina espírita, que era conhecida e praticada nos primeiros séculos do cristianismo. Então, Kardec, ele apenas coloca no papel de uma forma ordenada, de uma forma estruturada, para a gente compreender o que sempre existiu, porque isso faz parte de gente, do ser humano, isso faz parte do mundo espiritual, que é o real, que é o que nós somos. Nós somos espíritos que temporariamente estamos com um corpo. Então, a doutrina espírita, ela é conhecida e praticada desde sempre. E Allan Kardec coloca de uma forma muito organizada para a gente entender melhor. E aí, como ela está dizendo, né, que nós que estamos com esse acesso à doutrina espírita, que cada um de nós saiba respeitar. Olha, é porque não tem outra palavra, mas é um privilégio nosso ter acesso a uma doutrina que liberta, uma doutrina que não escraviza, uma doutrina que não atiça em nós a competição, e sim a resignação, a aceitação. Olha, todas as religiões são importantes, porque nós não devemos nos sentir superiores, porque quando se sente superior, é porque tem um inferior, e geralmente começa uma caça aos inferiores. E a doutrina espírita, ela é libertadora, para sairmos da prisão dos nossos conceitos, das nossas histórias, dos nossos parâmetros, né, para fazer comparações. Esse que é importante. E ela continua: o tesouro celeste que os grandes espíritos colocaram em nossas mãos, por ordem do Cristo, que é o Verbo divino, bem merece de nós os esforços, as renúncias e o amor de que os antigos cristãos espíritas nos deram o exemplo, a fim de que o conservemos íntegro e puro para as gerações por vindouras, nossas seguidoras na ordem da vida. E aí ela faz essas referências, né, e transcrições, elas são do capítulo, na verdade, no capítulo 4 da História do Espiritismo, né, e de Arthur Conan Doyle. Então, ele mesmo, nessa História do Espiritismo, ele faz essa analogia da trajetória da humanidade. Então, é importante lermos muito esse livro, né, do Conan Doyle, A História do Espiritismo, para a gente poder ter base para não discutir com as pessoas, né? Mas para a gente ter base para conversar com as pessoas, mostrando fatos, porque são fatos que aconteceram, não são coisas que alguém contou, são fatos que estão registrados aí nos livros dos sábios e dos religiosos da história, né? E agora a gente entra num capítulo chamado Psicografia e Caridade. E aqui ela tira um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 10, que é prece para os médiuns. Então ela pega só um trechinho, né, já que esse capítulo se chama Psicografia e Caridade, e ela escreve o seguinte: se for tentado a cometer abuso, no que quer que seja, ou a me envaidecer da faculdade que te aprouve conceder-me, peço que me retires. De preferência, a consentir seja ela desviada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e o meu próprio avanço moral. Perceberam o que é isso? Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, tem várias preces, né? São preces para nos ajudar a elaborar uma prece, porque senão a gente fica nas preces repetidas, e quando a gente faz algo repetido, a gente não sente.
a gente não percebe as palavras, a gente não sente o peso das palavras. Então, nesse capítulo de preces, o Kardec ali, ele sugere como devem ser as preces. E essa é um trechinho da sugestão que ele dá para que os médiuns façam a prece. Então, para a gente pedir, olha, Senhor, se a mediunidade, se eu estiver me desviando usando a mediunidade, olha, tira de mim, me ajuda. Porque quantas pessoas elas se enrolam moralmente e espiritualmente pelo mau uso da mediunidade. E pessoas que não são pessoas que querem o mal, não são, mas são pessoas que não avaliam a mediunidade. E todos nós somos vaidosos, todos nós somos orgulhosos, e isso dá uma brecha para espíritos, e muitas vezes vem espíritos que se instalam e se gera aí um processo de fascinação. No livro dos médiuns, lá quando fala sobre os médiuns, fala sobre a fascinação, e isso é uma coisa que pode acontecer com todos nós, essa questão da fascinação. Quando eu era jovem, adolescente, minha família, muita gente, e as pessoas tinham o hábito assim, de fazer aposta. E aquilo ali eu ficava, assim, encafifada, como se dizia na época. Eu ficava assim, meu Deus do céu, como é que duas pessoas apostam que estão certas em coisas contrárias? Não é interessante? Às vezes a pessoa para o carro numa vaga, a pessoa fala, caramba, você parou o carro lá na vaga? A pessoa, não, parei não. Não parou, não parei. Aí eu aposto que parou. A pessoa, eu aposto que eu não parei. E apostam. Alguém está errado, porque fazer apostas sobre a mesma coisa em sentidos contrários, óbvio que um está errado. Mas o que faz duas pessoas apostarem que estão certas, sabendo que uma vai estar errada? Isso é um processo, também de fascinação. Você tem certeza daquilo. E depois, quando você olha, fala, nossa senhora, eu tinha certeza que eu tinha parado aqui o carro. E não parou. Parou em outro lugar. Não é esquisito essa situação? Então, na mediunidade, muitas vezes acontece isso. O médium vai se envaidecendo, porque a vaidade faz parte do nosso currículo, mas nós temos aí o recurso da prece. Então, todo médium, ele deve se debruçar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo das preces, e prece pelos médiuns. A pessoa tem que se conscientizar ali do que pode acontecer. E aí, nesse capítulo, Psicografia e Caridade, a Dona Ivone começa assim, são numerosas as vezes que, através de cartas, tenho recebido pedidos de orientação para o desenvolvimento da mediunidade, principalmente a psicografia, que parece ser a mais querida e desejada das faculdades psíquicas, dado o plano sublime a que ela pode atingir, conforme as possibilidades daquele que a aspire, apesar de sabermos que todas elas podem alcançar planos nobilíssimos, se bem cultivadas e praticadas. Então, veja, muitas pessoas querem desenvolver as habilidades, a psicografia, e tem que saber para qual propósito. Nós temos lá no livro dos médiuns falando sobre os médiuns escrivinhadores. São aqueles médiuns, são as pessoas que detectam ter mediunidade e ela tem tanta vontade de escrever sem analisar para qual objetivo, para qual propósito, para qual consequência, e nessa irresponsabilidade atrai esses espíritos que são chamados espíritos escrivinhadores. E aí vai trazer um problema sério para a pessoa, porque ela vai se envolver ali na mente daqueles espíritos e para entrar num grande processo de fascinação e até de subjugação, não custa. Mas nós vamos aprofundar nesse tema no nosso próximo programa, porque esse, infelizmente, já chegou ao final.
e muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.